A jornada da Previdência veio para ajudar aquelas pessoas que trabalham comercializando produtos de previdência ou atendendo clientes que necessitam desses produtos, a tentar entender melhor como utilizá-los, para quem se utiliza qual produto e por quê, de forma objetiva, direta e sem mimimi, sem ficar fazendo conta que não faz sentido. A ideia é ajudá-los a entender dos produtos e torná-los especialistas desses produtos, que é a grande diferenciação que eu vejo no mercado aí. Muita gente fala de previdência, mas poucos sabem o que estão falando literalmente. Então vamos lá, vamos falar do VGBL hoje. Como funciona o VGBL? O VGBL é um produto de previdência, visto como um produto de previdência, que na sua formatação jurídica, ele nada mais é do que um produto de vida, um seguro de vida, com possibilidade de resgate através de renda. Por causa disso, esse produto tem um tratamento tributário e algumas questões diferentes dos produtos de previdência, que é o caso do PGBL, tá? Qual que é o primeiro diferencial do VGBL em relação aos demais produtos? Ele não entra em inventário e a tributação é só sobre a parte do rendimento. Anderson, por que ele não entra no inventário? É igual o PGBL, mas só que o VGBL tem uma diferença interessante. Como a tributação é só em cima do rendimento, ele é um produto muito utilizado para se fazer sucessão. Aquelas famílias que são muito endinheiradas escolhem muitas vezes, além de outras ferramentas de sucessão, o VGBL para transferir recurso financeiro para os seus herdeiros legais. Por que isso? Porque ele é um produto extremamente líquido. Ele não passa pelo inventário. Por não passar pelo inventário, ele fica isento em alguns estados de ter a cobrança do ITCMD ou ITCD, como queiram chamar, que é o Imposto de Transmissão de Herança. Quanto a esse imposto, Anderson? Ele varia de 4% a 8%, dependendo de cada estado, e em alguns estados ele não é cobrado, tá? Esse é um grande benefício, porque se você for imaginar no momento da sucessão como acontece a sucessão depende de um inventário. Se ele for muito organizado, muito bem feito, ele pode demorar de 1 a 2 anos para ser liberado, ou seja, todos os recursos, todo o patrimônio daquela pessoa que faleceu ficam travados até que esse processo acabe. Ele é um processo caro, porque envolve advogado, custos advocatícios, um monte de taxa, que são os custos de cartório, né, envolvidos no processo, além do ITCMD, que também é um imposto que é cobrado para a transmissão desses recursos. E o que mais impacta é a questão da liquidez, porque às vezes as famílias têm muito patrimônio, mas na hora que falece o dono daquele patrimônio, fica tudo travado. Conta corrente, investimentos, os imóveis e por aí vai. Então a família às vezes não tem recurso financeiro para desenrolar o inventário. Então o VGBL é uma saída inteligente para isso. Assim como o seguro de vida, o VGBL não entra em inventário e dá liquidez imediata para a família usar aquele recurso para bancar, por exemplo, um processo de inventário, tá? Outra comparação que a gente faz com o VGBL é com os produtos de investimento comuns do mercado. Por quê? Por ele ser tributado só na parte de rendimento, ele se assemelha aos produtos de investimento que também são tributados somente sobre a parte de rendimento. Só que ele tem alguns diferenciais que são diferenciais que no médio e longo prazo são indiscutíveis, que é a questão da isenção do come-cotas. Para quem não sabe o que é come-cotas, alguns produtos de investimento do mercado são tributados no último dia de maio e novembro. É uma antecipação de imposto que tem o nome de come-cotas. Ela literalmente vai lá e come uma parte do que você ganhou de rendimento naquele período do ano até maio, e naquele período do ano até novembro. E isso de forma recorrente, anualmente, enquanto você tiver aquele investimento. O VGBL não tem esse come-cotas, então ele acumula recurso em cima de rendimentos que você já ganhou. Lógico, quando você resgatar, você vai pagar imposto sobre o rendimento acumulado, mas que ainda assim, eu vou mostrar uma operação aqui, por exemplo, que dependendo do volume de recursos que você tiver investido e como forem algumas questões tributárias da sua vida pessoal, cada um é de um jeito, você pode até ser isento de pagar imposto de renda, tá?
Outra questão do VGBL, assim como o PGBL, é a questão da portabilidade. Você pode optar por investir recursos no VGBL, não necessariamente para aposentadoria, e você pode mudar de estratégia do investimento 60 dias, se você quiser, e se você estiver na mesma seguradora, você consegue mudar de 5 em 5 dias, praticamente. Por que isso é legal? Porque é uma forma de você ter um investimento financeiro que tributa só o rendimento, e que você pode mudar muito rápido a estratégia sem pagar nenhum centavo de imposto ou de taxa por isso. O que acontece com os outros investimentos? Eu tenho lá um fundo de renda fixa. Se eu quiser tirar daquele fundo de renda fixa e passar para uma LCI ou uma LCA, eu tenho que resgatar, executar o pagamento do imposto e ir lá comprar outro produto de investimento. Com o VGBL, não. Posso ficar mudando de tipos de fundos, de estratégias distintas, realocações distintas, sem pagar nenhum centavo por isso, só fazendo portabilidade. Então, esse é um grande diferencial. Se você parar para fazer a conta, uma pessoa que tem um fundo de renda fixa por 10 anos, ou que tem uma estratégia de investimento em fundos de renda fixa por 10 anos, se ela mudar 3, 4 vezes esse investimento em 10 anos, ela paga mais imposto do que pagaria em um VGBL que você deixa em várias estratégias também, vai mudando, mas que não tributa com relação ao Come-Cotas, tá? E com a mudança, quando vai fazer a mudança de investimento. Vou dar um exemplo. Você escolheu um fundo de curto prazo, tributação até 6 meses é 22,5%. De 6 em diante, cobra 20% de imposto sobre o rendimento. Se você quiser mudar nos primeiros 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto sobre o que rendeu. Ao passo que no VGBL você não pagaria nada. Por quê? Porque você só pode fazer a portabilidade internamente lá, você não está resgatando o recurso. Se você fizer essa conta do impacto desse pagamento antecipado de imposto nessas movimentações durante uma vida de investimentos, isso gera uma economia a favor do VGBL absurda. A gente nem faz essa conta para não ser tendencioso. A gente só precisa dizer que já não tem o Come-Cotas, que no médio e longo prazo ele já é um problema, na verdade. Não deveria existir Come-Cotas nos investimentos, tá? Isso é uma opinião pessoal minha. Outra coisa que você pode fazer no VGBL que você não pode nos outros investimentos, optar por uma das duas opções de tributação disponíveis. Você tem a tabela progressiva e a tabela regressiva. A opção é de acordo com a necessidade de cada objetivo que você quer obter com aquele investimento em VGBL. Então é um diferencial também muito grande. Porque se você tiver um investimento em VGBL que você quer deixar para 10, 15, 20 anos, e você é uma pessoa que tem rendas tributáveis muito altas, que não tem muitas despesas dedutíveis, você pode optar pela tabela regressiva. Você pode chegar numa alíquota de 10% de imposto de renda. Não é a menor alíquota do mercado financeiro, mas é uma alíquota menor do que a de todos os investimentos que cobram imposto no Brasil hoje, que é a alíquota de 10 versus 15, que é a menor que tem nos investimentos financeiros. Tem investimento que é isento, mas ele é isento e, em contrapartida, ele não necessariamente te entrega tão bons resultados em rendimento assim. Então, fazendo esse adendo aqui para não dizer que não existe investimento que não tem isenção de imposto, tá? Mas você tem também a tabela progressiva, que é uma tabela extremamente flexível, que você pode usar de diversas formas. Inclusive, o exemplo que eu vou dar aqui hoje de VGBL é focado nesse modelo, tá? Outra coisa que a gente pode colocar do VGBL, deixa eu ver se eu não esqueci, a questão de limitação. Ele não tem limitação de investimento. O PGBL, eu deveria guardar no máximo até 12% da minha renda bruta tributável anual no PGBL. É o limite máximo que eu posso julgar como despesa na minha declaração, usando o PGBL. O VGBL é ilimitado, eu posso guardar quanto dinheiro eu quiser no VGBL. Não existe nenhum limite legal para isso. Isso é um diferencial legal, porque te dá muita flexibilidade. Ele atende a gregos e a troianos. Ele vai atender aquela pessoa que pode guardar R$100, como vai atender aquelas famílias multimilionárias que colocam 500 milhões de reais, 600 milhões de reais numa movimentação de sucessão, por exemplo. Isso já aconteceu algumas vezes no Brasil. Existem alguns exemplos disso, tá?
É o produto mais comercializado no mercado brasileiro. Praticamente 92% de todos os planos de previdência comercializados no Brasil hoje são da modalidade VGBL. Por isso eles são tão conhecidos. E ele é aderente a qualquer tipo de perfil. Então, assim, ele atende quem tem renda tributável, quem não tem renda tributável, quem não declara imposto de renda, quem declara. Então, ele é um produto extremamente democrático. Principalmente se for um VGBL na tabela progressiva de imposto de renda. Logo, ele concorre com outros investimentos de mercado. E eu, para ilustrar o nosso bate-papo de hoje, como o VGBL é mais simples de se explicar e é mais fácil eu dar números para a conversa de VGBL, que parece ser longe da realidade da maioria das pessoas no dia a dia, mas que acontece muito para aqueles profissionais que vivem no mercado de seguros e previdência, que é encontrar pessoas que têm capacidade financeira para guardar muito dinheiro e que têm algumas questões tributárias que dão a eles muito ganho se a gente fizer uma operação bem estruturada no sentido de tentar fazê-lo não pagar imposto de renda, tá? Deixa eu ver que pergunta temos. Tem um VGBL na regressiva, posso mudar para progressiva? Não. O que você pode fazer? Se eu tenho um plano de previdência e escolhi a tabela regressiva, pessoal, aquele recurso que está alocado naquele plano, seja PGBL ou VGBL, se estiver na regressiva, vai morrer na regressiva. Mas você pode simplesmente parar de contribuir para aquele produto e abrir um novo. Você pode abrir um VGBL e escolher a tributação progressiva e começar a acumular recurso nele. Inclusive, se você fizer isso, e no futuro você perceber que a tabela que era melhor para você realmente é a regressiva, da progressiva para regressiva você pode alterar, tá? Existe um processo que tem que ser feito para essa alteração, mas pode. Até o momento a legislação permite. Vamos lá para um exemplo que vai ilustrar um pouquinho para vocês o que o VGBL pode fazer por alguém que deseja, por exemplo, fazer uma operação de investimento e está em dúvida. Peguei um caso de um empresário, é muito comum no Brasil, não vale para todos, mas isso ilustra muito bem o empresário brasileiro de hoje. Por quê? Porque isso é uma questão meio que histórica, os contadores direcionam para esse modelo que eu vou falar aqui. O empresário costuma receber uma renda tributável na pessoa física pequena, só para contribuir para o INSS e garantir a questão legal que é a obrigatoriedade de contribuir para o INSS, ele deixa para receber todas as remunerações dele lá através de dividendos, participação lá nos negócios das empresas que eles têm. Então ele recebe como PJ lá a maioria dos recursos que gera riqueza na vida dele, né, que é o patrimônio dele financeiro. Ele tem lá uma renda pequenininha na pessoa física. Para esse tipo de público, o VGBL casa muito bem e concorre com a maioria dos produtos de investimento que a gente tem no mercado, sejam eles quais forem. Eu sempre dou esse exemplo. Imagine que uma pessoa quer investir R$1 milhão por 12 meses. E ela tem lá uma opção. Eu tenho um fundo que rende 120% do CDI e vem um gaiato chamado Anderson me dizer que vale a pena eu colocar esses 1 milhão em um VGBL, porque, para mim, eu vou ter ganho financeiro acima do fundo. Como funcionaria essa opção, gente? Se ele aplicar R$1 milhão em um fundo, rendendo 120% de CDI hoje, vai dar 5,1% de rentabilidade ao final de um ano, ele vai ganhar R$51 mil de rendimento. Então, no final de um ano, quando ele for resgatar, ele vai resgatar 151 mil menos o imposto cobrado sobre os 51 mil, que é o imposto cobrado no fundo de investimento. Se ele quer fazer um investimento de curto prazo, ele vai escolher um fundo de curto prazo. Um fundo de curto prazo, depois de 6 meses, cobra 20% de imposto em cima do que foi rendimento. Então, ele ganhou 51 mil, vai pagar 20% disso de imposto, ele vai colocar no bolso 40.800 de rendimento. Então, ele vai resgatar líquido R$1.040.800. Ok? Aí você vai mostrar para ele uma opção inteligente, às vezes.
Por que que eu vou falar dessa opção inteligente? Porque essa pessoa que eu estou ilustrando aqui, ela tem uma renda de 28 mil por ano. Anderson, por que 28 mil? Porque até 28 mil você é isento de pagar imposto de renda fazendo a declaração simplificada. Você vai lá no simulador da Receita, coloca 28 mil de renda, coloca R$ 5.600 de despesas dedutíveis, que é 20% de 28 mil, você vai ver que vai dar imposto a pagar zero, ou seja, é isento de pagar imposto. É o caso do nosso exemplo. Ele é um empresário que na pessoa física só tem 28 mil de renda. Mas ele tem patrimônio e tem recurso financeiro investido. Se ele pegar esses mesmos 1 milhão, investir em um VGBL, na tabela progressiva, no final dos mesmos 12 meses, ele tivesse os mesmos 51 mil de rendimento no VGBL. A hora que ele for resgatar, vai ter uma retenção de 15% de imposto em cima dos 51 mil. Mas no ano seguinte, quando ele fizer a declaração dele, lá no momento da declaração, ele vai somar esses 51 mil que ele teve de rendimento com os 28 mil que ele tinha de renda, para fazer a declaração de imposto de renda. Então a renda dele saiu de 28 mil para 79 mil reais. Quando ele fizer esse ajuste na declaração, fazendo uma declaração simplificada também aqui para título de exemplo, que é a pior declaração a se escolher, né? A completa é sempre melhor, porque a tendência natural da completa é te devolver mais imposto, que você faz completa porque você tem mais despesa. Mas para o nosso exemplo, eu estou usando os dois fazendo a declaração simplificada em qualquer momento aqui do nosso bate-papo. Quando ele joga 79 mil de renda e faz a declaração de imposto de renda, ele vai pagar nessa operação R$ 6.950 de imposto. Podem ir lá no simulador da Receita, colocar 79 mil reais de renda, colocar 20% de 79 mil como despesa dedutível, em qualquer campo lá, que vai aparecer imposto a pagar. Vai dar R$ 6.948. Percebam, na operação que ele escolheu fazer através de um fundo de investimento, ele teve líquido 1.040.800, e na operação fazendo via VGBL, ele vai ter um líquido de 1.044.050. Por quê? Porque quando você fizer 79 mil menos os 6 mil de imposto, você vai ter um resgate, né, da parte de investimento R$ 3.250 maior do que ele teria fazendo um fundo comum de renda fixa. Você vai dizer, antes, mas ele vai fazer isso para ganhar R$ 3.250? Esse é o grande problema das pessoas, elas acham isso pouco. Façam isso de forma recorrente por 10, 15, 20, 30 anos, que vocês vão entender por que os milionários são milionários. R$ 3.250 é muito dinheiro em qualquer lugar para qualquer pessoa que queira fazer o recurso dela se multiplicar. Não dá para jogar R$ 3.250 no lixo. Antes, mas você fez uma operação de R$ 1 milhão. Eu fiz uma operação rendendo 5,1% ao ano. Consegue-se muito mais de rentabilidade do que isso. Mas é só para ilustrar para vocês como dá para fazer operações com VGBL. Anderson, mas ilustra isso para uma pessoa comum. A conta é a mesma, só mudam os valores. Imagine que você possa guardar 100 mil reais por ano, que você ganhou 5.100 reais de rendimento no final de um ano. Os mesmos 5% da operação do nosso amigo milionário aqui. Você vai pegar esses 5.100, se tiver num fundo de investimento, você vai pagar 20% desses 5.100 a título de imposto. Vai dar R$ 1.000 de imposto. Se você fizer isso via VGBL, somar aqueles 28 mil que você tinha de renda, imagina que a pessoa tenha 28 mil de renda, tá, gente? Somar mais 5 mil reais, talvez você vá pagar, vou chutar, tá, gente? 33 mil reais de renda, deve pagar aí uns 2% de alíquota efetiva de imposto, vai pagar 300, 400 reais. Eu estou chutando aqui o valor porque eu não fiz a conta. Mas de 400 para 1.000 são 600 reais de diferença. É muito dinheiro. Dá para pagar, às vezes, a conta de água de um ano inteiro de uma casa com 600 reais. Então, por que eu dou esses exemplos? Porque o que parece ser pouco ganho, quando você coloca isso multiplicado por muito tempo, ainda mais se você reinvestir esse recurso, isso gera riqueza, isso gera diferenciação financeira em relação a outros produtos.
E vou te dar um outro exemplo. Aquele mesmo milionário. Se ele colocar 1 milhão no fundo que rendeu 5,1%, ele vai pagar 10.200 de imposto no final do período, né? Que é 20% de 51 mil. Lembre-se, ele ganhou 5% de rendimento, 5,1% de 1 milhão dá 51 mil. Se ele tem que pagar 20% de imposto sobre esses 51 mil, ele pagou R$ 10.200. Para ele pagar os mesmos R$ 10.200, investindo em um VGBL, tendo que fazer declaração de imposto de renda depois, aquele ajuste que eu acabei de explicar aqui, ele poderia fazer um investimento que renderia para ele até 63.800 no ano. Ou seja, se ele investir os mesmos 1 milhão em um VGBL, que renda 6,38% em um ano, comparado com o fundo que rendeu 5,1%, os dois no final do período, na hora que eu for comparar o ganho líquido, os dois vão estar pagando os mesmos R$ 10.800, os R$ 10.200 de imposto. Só com uma diferença. Está sobrando para o VGBL R$ 53.600 e está sobrando no fundo de renda fixa que ele escolheu R$ 40.800, ou seja, R$ 12.800 de diferença na mesma operação. Nossa, Anderson, isso aí já começa a ficar interessante, né? Começa a ficar interessante e é por isso que a gente precisa entender esse tipo de operação. Parece difícil na hora que eu estou falando aqui, mas se você começar a colocar em prática e testar e fazer as contas, você vai perceber que é uma operação simples de ser feita, extremamente eficiente de ser feita, e aí você vai começar a ficar chateado com aqueles gurus de internet que você fica vendo aí falando mal de PGBL e VGBL. Porque uma coisa que acontece é o seguinte, você pode até falar mal de algum produto, mas você tem que provar que o que você está falando na conta acontece do jeito que você está explicando. Todas as contas que eu estou falando aqui eu ensino a fazer para qualquer um aí. Agora, se quiser, a gente entra no simulador da Receita e faz a conta. É o resultado de uma operação financeira comum que as pessoas todos os dias deixam passar batido. Eu gostaria de ter R$ 12.800 a mais só por ter escolhido um produto diferente em relação ao outro. Tem gente que tem preguiça de fazer isso. E eu vou dar um outro exemplo. Imagine que esse mesmo empresário tem um filho, uma criança, que não tem renda tributável. Se ele aplicar esses mesmos R$ 1 milhão em um VGBL, em nome do filho, e resgatar depois de um ano, ele pode ser isento se ele fizer uma operação estruturada de resgatar uma parte dentro do ano civil que ele está e uma parte no ano seguinte. Mas se ele resgatar tudo de uma vez, ele vai pagar R$ 3.850 de imposto de renda. Por quê, gente? Se eu pegar os 50... Desculpem, ele vai pagar R$ 1.862 de imposto de renda se eu aplicar R$ 1 milhão a 5,1% ao ano, rendeu 51 mil. Se eu tiver colocado esse dinheiro em nome do meu filho, que é menor de idade, quando eu fizer o resgate desse recurso, eu vou ter que fazer a declaração de imposto de renda do meu filho. E eu vou ter que declarar que meu filho ganhou 51 mil reais de rendimento naquele ano, que é o rendimento do VGBL, ok? Quando ele fizer a declaração de imposto de renda, informar renda tributável, 51 mil, julgar 20% de despesas, que é o caso da simplificada. Estou usando a simplificada, que é o pior cenário, tá, gente? 20% de 51 mil, dá 10 mil e poucos lá, 10.200 reais. A hora que ele olhar a alíquota de imposto que ele paga e o valor que ele paga de imposto, vai dar R$ 1.862 de imposto. Ao passo que a operação em nome do pai, o pai estava pagando R$ 10.200 de imposto. Nada mais do que R$ 8.000, R$ 8.200 de diferença. Uma operação simples de investimento, tá? É só a opção da pessoa resolver fazer ou não. A decisão aí é se eu quero fazer ou não. E não se isso dá certo ou não dá certo. Eu tenho certeza que funciona porque quem faz isso não sou eu, é a declaração do imposto de renda. Então ela mostra exatamente o que você vai ganhar. Ao mesmo passo que eu falei que se a pessoa conseguisse um rendimento maior, isso também era um bom negócio. Então vamos imaginar que esses 1 milhão rendeu 63.800 no final de um ano. E está em nome do meu filho. Meu filho vai resgatar tudo, vai declarar 63.800 reais de renda tributável. Fez lá a declaração simplificada, ele vai pagar R$ 3.850 de imposto de renda. Isso dá 6% de alíquota efetiva de imposto de renda.
é muito melhor do que pagar 20. E é só uma questão de escolha. Única e exclusivamente uma questão de escolha. Eu escolho pagar menos imposto ou eu escolho pagar mais imposto? Eu quero fazer uma operação que vai me dar mais dinheiro no final das contas ou eu não quero fazer uma operação que vai dar mais dinheiro no final das contas? Então, essa questão de produto é ruim, não serve para mim, paga muito imposto de renda, eu costumo dizer que são mitos que as pessoas não querem quebrar, porque é só tirar a preguiça da frente, se fizer a conta, rapidamente vocês vão perceber que pode ser que vocês aprenderam errado, porque não se indignaram e foram lá ver se aquela conta que disseram que era daquele jeito, era daquele jeito mesmo, tá? Deixa eu ver, tem pergunta ali. Deixa eu ver se eu respondo aqui. Meu filho precisa ser contribuinte do INSS ou apenas por ser dependente pode fazer? Ele não precisa ser contribuinte do INSS. Ele só precisa ser contribuinte do INSS é o meu amigo Tani. PGBL, que ele precisa pagar INSS a partir dos 16 anos, porque é obrigatório, para eu poder ter o benefício tributário de julgar as contribuições do PGBL como despesa dedutível na minha declaração. Se eu fizer um plano em nome do meu filho, PGBL, a partir dos 16 anos de idade eu tenho que pagar o INSS para o meu filho, tá? Para eu poder julgar essa contribuição do PGBL como despesa dedutível. E INSS, o VGBL não. O VGBL não tem obrigação nenhuma, ele é o produto de investimento puro, assim, você guarda dinheiro lá o quanto você quiser, e quanto você resgatar, você faz ajuste. Eu já ouvi de uma pessoa assim, Anderson, mas você está fraudando o fisco, porque o pai está fazendo uma operação para ganhar dinheiro em cima de uma operação financeira. Desculpe, a regra é clara. Se a regra me deixa fazer investimento para os meus filhos, para a aposentadoria dos meus filhos, se eu tenho capacidade de fazer um investimento muito maior do que a maioria dos brasileiros o podem, e se no meio do caminho eu decido resgatar e o produto me deixa resgatar e eu estou fazendo tudo isso de forma lícita, desculpa, está na regra, está na lei. A Receita que vai lá e tire essa operação da rua. Digam, a partir de agora eu não deixo isso acontecer mais. O que é muito difícil, porque não faz sentido nenhum ela fazer isso. Você está pagando imposto do mesmo jeito. Você está seguindo a regra que ela mesma criou. Não existe isenção de imposto de renda? Está lá na Receita. Quem ganha menos do que tanto de renda por ano, não paga imposto de renda, está tudo certo. Estamos seguindo criteriosamente a lei. Não tem nenhuma operação fraudulenta aqui sendo feita. Eu falo isso porque eu já tive questionamentos de pessoas que não entendiam do processo, falando, mas você está fraudando o fisco. Eu não fraudo o fisco não, jamais faria isso, tá? Então, pessoal, o bate-papo de hoje era esse. Era a ideia de tentar mostrar para vocês que VGBL também é um produtaço. Não pensem que VGBL é aquele produtinho meia boca que tem ali para aquele cliente que eu não sei, às vezes, qual que é o perfil tributário e tal. Eu sei que muita gente, às vezes, coloca VGBL lá, porque VGBL funciona para todo mundo, ele não atrapalha ninguém, né? PGBL, se fizer para a pessoa errada, já dá prejuízo. VGBL, não. E um adendo aqui, né, assim, é muito importante as pessoas entenderem que quando a gente fala de VGBL, às vezes a tabela progressiva vai fazer mais sentido. Por quê? Porque VGBL, a parte que é tributada no curto prazo, é uma parte muito pequena, que é a parte do rendimento. Quando a gente fala no longuíssimo prazo, às vezes a parte de rendimento é até maior do que o capital investido. Mas a gente tem que julgar com a realidade. As pessoas vão ficar, em média, 7, 8, 10 anos guardando dinheiro num plano de previdência. Tá? Só que o que acontece? Se ela precisar resgatar antes e tiver num VGBL na tabela regressiva, é o que eu chamo de ineficiência de escolha. Talvez ele ia ser isento de pagar imposto, você colocou ele na regressiva e ele vai pagar imposto. Se só faz sentido fazer isso, colocar na regressiva, se for mesmo uma operação para o longo prazo, para aposentadoria, e você sabe que aquela pessoa tem rendas tributáveis mais altas, tá? Uma pergunta do querido pastor Fernando. Vamos lá, pastor, pergunta um leigo. Existe algum VGBL ou PGBL que se possa fazer retirada mensal? Os dois podem, tá? Tanto o VGBL quanto o PGBL, a gente pode fazer retirada mensal a qualquer momento. Não tem que esperar a aposentadoria também, não. Isso é um outro mito.
Vou até deixar anotado aqui que eu vou fazer uma live para a gente falar só de tipos de renda de previdência e quando usá-las. É possível, tá, pastor? Pode fazer resgates mensais, pode fazer resgates bimestrais, dá para estruturar tudo isso e dá para ter renda mensal também, e seguindo todos esses critérios que eu estou dizendo aqui. É possível ter renda isenta de imposto de renda em um PGBL ou em um VGBL. É possível, tá? Depende do valor da renda. Se a renda for até R$ 1.908, ela é isenta de pagar imposto, seja no PGBL ou seja no VGBL. Por quê? Porque a declaração de imposto... Isso se tiver na tabela progressiva, por exemplo. Se tiver na regressiva, já era. A regressiva vai cobrar o imposto lá de acordo com a alíquota que eu tiver enquadrado. Já na progressiva vai ser de acordo com a tabela. Se eu resgato menos do que 22 mil por ano, eu sou isento de pagar imposto. Não interessa em qual produto de previdência eu estiver, PGBL ou VGBL, tá? Para vocês entenderem como funciona, dá para estruturar várias outras operações. Eu falei de uma aqui que ilustra bem o produto, para mostrar que VGBL é uma ferramenta muito legal para opções de investimento de médio e curto prazo também, tá? Não é só para o longo prazo, não. Só tem que fazer a conta com critério, escolher com critério, para poder fazer o melhor aí para os clientes e para as pessoas que a gente assessora. Muito obrigado pela presença de todos vocês, mais uma vez. E quinta-feira a gente está de volta com mais um bate-papo aí da Jornada da Previdência. Lembrando, sigam lá no Instagram, o @sobreprevidência, tem o canal no YouTube também, clica lá no sininho e faça sua inscrição. E no Facebook, segue lá que a gente está sempre postando a partir de agora conteúdos legais de previdência aí para poder ajudá-los.